Nem todo monstro nasce da imaginação. Alguns surgem da soma entre violência, medo e silêncio histórico. No início do século XVIII, quando o oceano ainda era um território sem lei, havia um nome que fazia marinheiros largarem armas, navios e dignidade, sem que um único tiro fosse disparado: Barba Negra. Para alguns, ele foi apenas um pirata brutal. Para outros, um estrategista genial. Mas há quem diga que Barba Negra foi algo diferente. Um homem que compreendeu antes de todos que o medo podia ser mais letal do que qualquer canhão. Mas afinal, Barba Negra foi real? Ou estamos diante de um personagem cuidadosamente construído para aterrorizar o mundo? Hoje, no Arquivo Secreto, vamos desmontar o mito. E talvez, ao final, você perceba que a verdade é ainda mais perturbadora do que a lenda. No início dos anos 1700, o Atlântico era um campo de batalha invisível. Impérios disputavam rotas comerciais, colônias cresciam rápido demais e os mares estavam cheios de navios carregados de ouro, açúcar, tabaco e escravos. Era a chamada Era de Ouro da pirataria. Governos fracos, distâncias enormes, comunicação lenta. Esse vácuo de poder permitiu o surgimento de homens que viviam à margem de qualquer autoridade. Homens que não reconheciam bandeiras, nem leis, nem reis. Nesse cenário, piratas não eram exceção. Eles eram consequência. Mas mesmo entre criminosos, alguns nomes se destacavam, e nenhum deles causou tanto pavor quanto aquele que viria a ser conhecido como Barba Negra. O verdadeiro nome de Barba Negra era, muito provavelmente, Edward Teach, ou Tach. Os registros são confusos, e essa confusão, por si só, já diz muito. Não se sabe exatamente onde nasceu. Não se sabe sua família. Não se sabe seu passado antes do mar. O que se sabe é que ele era educado, sabia ler, sabia escrever e compreendia a estratégia naval como poucos. Edward Teach não era um bruto ignorante. Ele era inteligente, observador e extremamente calculista. E foi justamente essa mente estratégica que deu origem a uma das figuras mais aterrorizantes da história marítima. Barba Negra não queria parecer humano. Ele cultivava uma barba longa, espessa, selvagem. Durante batalhas, trançava pavios acesos nela, criando uma nuvem constante de fumaça ao redor do rosto. Seus olhos pareciam arder. Seu corpo surgia envolto em sombras. Seu navio se aproximava em silêncio. Para um marinheiro comum, aquilo não parecia um homem, parecia uma entidade saída do inferno. Mas nada disso era aleatório. Tudo fazia parte de um teatro do terror. Barba Negra entendia algo essencial. Um inimigo aterrorizado luta pior, ou não luta. Diferente do que muitos imaginam, Barba Negra não gostava de matar. Isso não o tornava menos cruel. Pelo contrário, ele preferia que seus inimigos se rendessem, que abandonassem seus navios, que espalhassem histórias. Cada sobrevivente era uma peça de propaganda. Relatos exagerados percorriam portos, tavernas e rotas comerciais. O nome Barba Negra chegava antes do próprio navio. Quando ele aparecia no horizonte, a batalha já estava vencida. Esse método transformou Edward Teach em algo maior do que um pirata. Ele se tornou um símbolo do caos marítimo. Seu navio principal era o Queen Anne's Revenge. Armado com dezenas de canhões, ele não era apenas uma embarcação, era uma fortaleza flutuante. O nome não era coincidência. Era uma referência política, um recado silencioso contra o poder britânico. Barba Negra não roubava apenas mercadorias,
Ele atacava símbolos de autoridade. Em 1718, Barba Negra realizou um de seus atos mais ousados. Ele bloqueou o porto de Charleston, uma das cidades mais importantes da colônia inglesa. Durante dias, capturou navios, fez reféns, paralisou o comércio e então fez algo inesperado. Não exigiu ouro, não exigiu navios, exigiu medicamentos. Essa exigência revela algo perturbador. Barba Negra pensava no futuro, na sobrevivência, no controle. Nenhum mito é eterno. O governo inglês decidiu que Barba Negra precisava morrer e enviou o homem certo para isso. O confronto final foi brutal. Corpo a corpo, espadas, tiros. Edward Teach levou múltiplos disparos, dezenas de cortes, mas continuou lutando. Quando finalmente caiu, sua cabeça foi cortada e exibida. O corpo foi lançado ao mar, mas o medo, esse nunca desapareceu. Barba Negra foi real, mas o monstro foi construído. Ele criou uma persona maior do que ele mesmo, uma lenda viva, uma arma psicológica. E talvez seja por isso que séculos depois ainda falamos dele. Porque Barba Negra não venceu impérios com força, ele venceu com medo. Talvez Barba Negra tenha morrido em 1718. Ou talvez ele nunca tenha existido da forma como imaginamos. Talvez tenha sido apenas um homem que entendeu algo que o mundo ainda aprende lentamente. O medo molda histórias, constrói monstros e atravessa séculos. Agora eu quero saber de você. Barba Negra foi apenas um pirata? Ou o primeiro mestre da guerra psicológica moderna? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no Arquivo Secreto e ative o sininho, porque o próximo mistério já está à espreita.